Olá! Este vídeo pretende ser o primeiro de uma série onde vamos fundir, mesclar duas matérias de nosso estudo que nos são muito caras, quais sejam o latim e o direito. Sabemos que contemporaneamente ainda são utilizadas no campo jurídico e até com certa frequência muitas expressões latinas, sem que, no entanto, aqueles que se utilizam de tais expressões saibam ou conheçam essas expressões a partir do seu ponto de vista gramatical ou sintático. Com o intuito de colaborar para uma compreensão mais abrangente dessas expressões utilizadas no direito, é que tivemos a iniciativa de gravar esses vídeos. Vamos começar por uma expressão ainda hoje utilizada no campo do direito obrigacional, que é o pacta sunt servanda. É preciso, entretanto, que se diga desde já que, enquanto em português nós temos apenas um tipo ou uma possibilidade de particípio, que é o particípio passado, em latim nós temos pelo menos três modalidades de particípio. O particípio passado, que como em português é utilizado na voz passiva, o particípio presente ativo e o particípio futuro ativo. E ainda podemos elencar mais uma possibilidade de particípio, que é o particípio futuro passivo. A esse particípio futuro passivo chamamos de gerundivo, e é o gerundivo, ou melhor dizendo, a compreensão do que vem a ser o gerundivo, que nos permitirá desdobrar, compreender melhor, do ponto de vista gramatical, a expressão pacta sunt servanda. O gerundivo, que equivale a um particípio futuro passivo, é geralmente traduzido como aquilo que vai ser feito, que deve ser feito ou que é digno de ser feito. Vejamos um exemplo. Do verbo latino amare, amar, formamos o gerundivo amandus, que se traduz como aquele que vai ser amado, aquele que deve ser amado ou aquele que é digno de ser amado. Podemos formar ainda a variante feminina Amanda e a forma neutra Amandum. Da primeira resulta o nome de mulher Amanda, frequente em vários idiomas. Amanda é, literalmente, aquela que merece ser amada. Conforme podemos notar a partir desse exemplo, o gerundivo latino é formado acrescentando-se a terminação ndus, nda e ndum ao tema do presente. Vejamos alguns outros exemplos. De delere, destruir, formamos o gerundivo delendus, delenda, delendum, aquele ou aquilo que vai ser destruído, que deve ser destruído ou que é digno de ser destruído. Daí a famosa frase delenda esse Cartago, Cartago deve ser destruída, que teria sido proferido mais ou menos dessa forma pelo senador romano Catão no século II a.C. De legere, ler, formamos o gerundivo legendos, legenda, legendum, aquele ou aquilo que vai ser lido, que deve ser lido ou que é digno de ser lido. Agora você compreende melhor o porquê da legenda de um filme. No vídeo de hoje, estudaremos a máxima pacta sunt servanda. Trata-se de uma norma do direito romano que, segundo o professor Renzo Tosi, muito provavelmente se origina de Ulpiano, importante jurista da antiguidade. Façamos, antes de tudo, uma breve análise morfossintática da frase em questão. A palavra pacta quer dizer pactus, acordos. É um substantivo neutro no plural. O latim, diferentemente do português, não possui dois, mas três gêneros gramaticais, o masculino, o feminino e o neutro. Servanda é justamente a forma que aprendemos há alguns instantes. Trata-se do gerundivo do verbo servare, salvar, preservar, respeitar. Assumindo o último significado, o que quer dizer então servandus, servanda, servandum? Aquele ou aquilo que vai ser respeitado, que deve ser respeitado ou que merece ser respeitado. O verbo sunt, no meio da oração, estabelece a relação entre as duas palavras. Os pactos, ou os acordos, devem ser respeitados. Sintaticamente falando, temos pacta como sujeito, sunt como verbo de ligação e servanda como predicativo do sujeito. A frase remete, muito provavelmente, à seguinte passagem de Ulpiano, em tradução de Ivone Benedetti, da obra de Renzo Tosi. O que haverá de mais compatível com a lealdade humana do que respeitar aquilo que foi pactuado? Segundo o mesmo autor,
diz respeito, nos dias de hoje, ao direito internacional, constituindo o seu próprio fundamento, pois, abre aspas, ao assegurar a obrigatoriedade dos tratados, vincula o acordo a uma fonte de norma jurídica internacional, fecha aspas. Tosi afirma ainda o seguinte: para a escola neo-jus-naturalista, trata-se, em primeiro lugar, de um princípio ético. Para outros, exatamente por estar na base da ordenação jurídica, é um postulado cuja obrigatoriedade e juridicidade obviamente não podem ser demonstradas. Outros ainda partem da definição de costume, como acordo tácito, e transformam-no em base do direito consuetudinário. Para outros, enfim, trata-se de uma regra consuetudinária, na qual se baseia o direito convencional. Esse princípio às vezes é invocado na linguagem comum como menção à lealdade ou como justificação para partilhas mafiosas. Esquece-se assim, com grande frequência, uma outra norma de direito romano, segundo a qual um contrato ou um acordo não serão válidas se ferirem as leis, a Constituição e os bons costumes. No Brasil, se diz trato é trato. Nos dias de hoje, a máxima é empregada sobretudo para se referir a um pacto oral, conforme afirma Tairone Moreira em seu artigo Do Pacta Sunt Servanda ao Rebus Sic Stantibus, uma nova hermenêutica do direito das obrigações. Preliminarmente, impende anotar que a máxima Pacta Sunt Servanda, cuja significação é os pactos devem ser cumpridos, reporta-se, no direito, ao princípio ou teoria da força obrigatória dos contratos, que no magistério de Caio Mário da Silva Pereira, apud Carlos Roberto Gonçalves, configura-se essencialmente como a irreversibilidade da palavra empenhada. Nesse sentido, outro sim, inclina-se o entendimento do ínclito jurista Orlando Gomes quando obtempera que o contrato deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Esperamos com esse vídeo poder demonstrar aos nossos amigos não somente a beleza subjacente ao estudo sério e aprofundado da língua latina, como também sua importância na formação de nossa cultura e civilização, aqui expressa mais concretamente na área do direito.